Graça e paz, povo abençoado dessa internet, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a pastora Fabiana, né? Para os íntimos, pastora Fabi, porque tem um pessoal que já me conhece, me acompanha. E eu vim aqui hoje num vídeo muito especial compartilhar com vocês o meu testemunho pessoal, como que foi que Jesus me alcançou. É um vídeo que eu já tô para gravar há muito tempo e a gente vem, né, orando, colocando, né, as coisas diante de Deus e nas minhas orações eu falando, né, com Deus, né, porque gravar um vídeo, falar das coisas de Deus não é a mesma coisa que você gravar as coisas do seu dia a dia, das suas atividades, do seu trabalho. Não é a mesma coisa que gravar um vídeo de maquiagem, muito longe. As coisas de Deus, ela tem outro peso, elas têm outro valor, outro sentido, um sentido muito mais profundo, né? Que também é algo que a gente carrega dentro de nós. Então, eu tô já num tempo orando e eu não queria, assim, não senti no meu espírito de fazer, assim, de compartilhar, pelo menos não a princípio, os devocionais, que também são maravilhosos, são abençoadores, né? E eu vejo muita gente boa, inclusive minha apóstola tem devocionais maravilhosos. Se você não acompanha ela, coloca lá a apóstola Cláudia Abud, uma mulher sensacional, cheia de Deus, cheia da vida do Espírito, e ela compartilha todas as manhãs os devocionais dela. Mas assim, Deus tocou no meu coração para testemunhar, né? É lógico que na pregação o gato tá aqui, meu gato tá querendo, Pierre tá aqui miando, querendo participar do vídeo, né, bebê? Mas assim, Deus tocou no meu coração para testemunhar e eu venho orando já nesse sentido, e Deus me deu uma palavra lá no Salmo 90, uma palavra revelada. O que é uma palavra revelada? É uma palavra que quando você está em oração buscando a Deus, Deus te dá através de um sonho, ou Deus te dá através de uma impressão do Espírito que te vem aquela voz falando daquela palavra, e eu me via, né, ministrando o Salmo 96. E na ocasião em que eu tive essa revelação, que eu tive esse sonho de eu ministrando o Salmo 96, assim que eu acordei, eu corri para a Bíblia e fui olhar, e eu entendi ali a testificação daquilo que Deus estava falando no meu coração. Salmo 96, ele diz assim: cantai a Yahvé, um cântico novo, em algumas traduções, cantai ao Senhor, né? Cantai a Yahvé toda a terra, cantai a Yahvé, bendizei o seu nome, proclamai de dia em dia as boas novas da sua salvação, anunciai, ou seja, testemunhai a sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas maravilhas, porque grande é Yahvé e digno de supremo louvor. Então isso para mim foi uma resposta de oração, uma resposta para algo que eu já vinha orando há um certo tempo. E na verdade essa é a nossa missão, né, como cristãos. Às vezes a pessoa tá lá dentro da igreja, num ministério, assim, eu não sei para que Deus me chamou, eu não sei qual é o meu ministério, porque as pessoas pensam que ministério na igreja é se você não canta, se você não louva, se você não faz parte do ministério da dança, se você não prega a palavra, se você não é um pregador, né, não tem o poder da oratória, se você não é um intercessor, se você não tenho vocação com criança. Tem muita gente dentro da igreja, não sei até hoje qual que é o meu ministério.
Pois Jesus já falou, já anunciou lá em Mateus 28:19, a sua última ordenança, que o ministério princípio de cada cristão é ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. E eu estarei convosco todos os dias até o fim do século, até a consumação do século. Essa é a missão principal de cada cristão, né? Ir e fazer discípulos. E como que a gente faz discípulos? A gente anuncia as boas novas do Evangelho. Ai, mas eu não sei pregar, eu não conheço a palavra. Não precisa. Se você, só aquilo que Deus já fez na sua vida vai matar a fome e a sede na vida de muitas pessoas que estão à procura do Senhor, mas ainda não reconheceram isso, não sabem disso ainda no seu espírito, isso ainda não lhes desceu ao coração. Por quê? Porque o homem ele tem uma alma adoradora, ele procura algo para adorar. Ele procura algo para se sentir completo, para se sentir preenchido. E muitas vezes ele fica procurando isso em vários lugares e não encontra. E fica naquela vida sentindo aquele enorme vazio. Então, como que Jesus me alcançou? Ele me alcançou aos 15 anos, né? Eu era uma jovem, adolescente, cheia de sonhos, né? Mas com um enorme vazio na minha alma que eu tentava preencher com um monte de coisa. Quero falar um pouquinho da minha família antes de eu entrar nesse testemunho próprio. Eu, assim, fui nascida numa família muito eclética na questão de religião, né? Mamãe criou a gente assim, todos os lugares. Mamãe era eclética, né? Eles eram espírita de mesa branca, eles me criaram na Federação Espírita de Allan Kardec aqui em São Paulo, mas mamãe também levava a gente no terreiro de candomblé, levava a gente na Umbanda, levava a gente na Seixonoye, levava a gente para a igreja católica. Ela só não levou a gente para a igreja de crente, para a igreja cristã evangélica, né? Mas ela era muito eclética no quesito religião, porque ela falava assim, ai, vamos a todos os lugares e pedir a Deus o nosso milagre, não importa de onde vem, Deus é que faz o milagre, Deus é que dá a bênção, então a gente vai buscar em todos os lugares e a hora que acontece o milagre, a gente não sabe de onde vem o milagre, mas a gente sabe que é Deus é quem faz o milagre. Então a mamãe sempre foi muito eclética, em questão da gente ir em vários lugares e adquirir várias, né, assim, dentro de várias religiões a gente está buscando a Deus, né? Mas eu costumo dizer assim que Deus ele escolhe a gente, Deus ele nos escolhe o nosso lugar, aonde ele nos quer. Eu acho tão maravilhoso isso. Eu falo para minha mãe, falo para as pessoas também, que eu nasci para ser cristã, porque dentro de tudo isso, né, de todos esses lugares que eu frequentava, das pessoas que eu conheci, tudo, eu falo, eu nasci para ser cristã. Eu me lembro de alguns episódios na minha infância que eu ia para a casa de uma tia minha lá no Imirim, e todas as vezes que eu ia para a casa dessa tia, eu ia lá, brincava com meus primos e tudo, e coisa e tal. Era uma rua bem estreitinha. E em frente dessa casa dessa minha tia, tinha uma portinha, gente, mas era uma portinha mesmo, uma portinha minúscula, bem pequena mesmo,
sabe? Pensa numa porta de uma sapataria pequenininha, assim, de um lugar onde conserta sapato, que é pequenininha, aquela portinha assim de aço. E dentro era um lugar assim, pouca coisa maior aqui do que o meu quarto, e era uma igreja ali. Era uma igreja de frente à casa da minha tia. Pois eu ia pra lá, brincava com meus primos, e de repente, cadê Fabiana? Fabiana, ó, sumia. Aonde eu ia? Começava o culto lá, tipo 3 horas assim da tarde. Aonde estava a Fabiana, mamãe procurando, onde que tá essa menina, para onde foi, o que que aconteceu? Quando ia ver aonde que eu tava lá enfiada no meio dos crentes, cultuando, sentadinha lá dentro da igreja. Mamãe morrendo de vergonha, esperava o culto acabar para ela ir lá dentro da igreja me buscar, morrendo de vergonha. Minha filha, o que você tá fazendo aí? E aí ela chegava lá, eles sempre eu tenho lembranças, né? Aqueles homens com aqueles trompetes, que eles levavam os instrumentos enormes para a igreja, e eu lá quietinha lá no meio dos cristãos. E eu achava muito interessante. Aí minha mãe saía e ela me buscava e falava assim: ah, sem graça, ah, minha pastorinha, vamos embora, minha pastorinha. Aí chegava lá na casa da minha tia, tomava uma bronca daquela, falava assim: não faça mais isso, como você vai pra lá? E disse que brigava comigo: não faça mais isso. Mas, gente, todas as vezes que eu ia na casa dessa minha tia, eu me enfiava, e parecia que era uma coisa, né? Todas as vezes que eu ia tinha culto, e eu me enfiava lá dentro. E todas as vezes minha mãe começou a me recomendar: você para com esse negócio, porque eu não vou te buscar, eu vou te deixar lá. E eu ficava lá. E minha mãe todas as vezes tinha que me buscar e me encontrava lá aonde? Na igreja evangélica, na igreja dos cristãos. Falo que Deus me escolheu desde novinha. Passei por alguns episódios interessantes também, que vivi um milagre. Eu tinha, acho que 7 para 8 anos, morava no Bom Retiro, morava num apartamento. De repente, lá uma noite, por volta das 9 horas da noite, os meus irmãos fora, que eles são mais velhos, tenho 2 irmãos lindos, maravilhosos, e eles estavam brincando fora, e eu já estava na caminha dormindo. E aí o que aconteceu? O estuque do teto desabou, assim, as placas assim, ó, desse tamanho. O teto desabou, gente, literalmente a casa caiu. O que aconteceu? O teto desabou, minha mãe estava na sala assistindo a um programa de TV, quando fez aquela barulhada dentro do quarto. Eu acordei, eu cheguei a acordar, sentei na cama, e como tinha mudado no apartamento do lado, uns vizinhos muito barulhentos, eu olhei e falei assim: nossa, mas que barulhada tá fazendo esses vizinhos. Mal sabia eu lá no escuro que era o teto que tava caindo na minha cabeça. Aí eu peguei, me virei pro lado assim, meio que naquela posição fetal que a gente fica na hora de dormir. E de repente minha mãe acendeu a luz, que eu acordei, eu abri o olho, o quarto tava todo enfumaçado. E a minha mãe: meu Deus do céu! E começou a pular por cima dos escombros. E pra glória de Deus, do lado do meu travesseiro tinha uma pedra desse tamanho, do lado da minha cabeça, porque eu tava com a cabeça ali, eu virei pro lado, pro cantinho da parede, do lado do meu travesseiro, uma pedra desse tamanho. Então eu vejo o livramento do Senhor na minha vida desde cedo, porque Ele tinha um propósito. Me lembro também quando eu tinha 10 para 11 anos, eu no sítio de uma amiga da minha tia, das minhas primas, nós fomos lá passar um final de semana, e o Senhor me deu um livramento de afogamento. Eu quase morri afogada, né? Porque a criança não tem juízo, sabe nadar, e nada lá, e vai para a parte funda. De repente a criança perde as forças. E olha, naquele dia Deus usou a minha prima para estender a mão. Ela achou que eu tava brincando, e eu era me afogando de verdade. Ela estendeu assim a mão, e eu catei, ela me puxou, e grande foi o livramento também naquele dia. Então eu creio que Deus tem um plano na nossa vida. Ele é o Deus do nosso livramento. E outras coisas que aconteceram, como eu morava no Bom Retiro, eu morava na Rua Anhai, ali perto do Banco Itaú, tá lá do mesmo jeito até hoje.
Tinha umas igrejas assim lá em São Paulo, tem aquelas construções assim góticas e tal, e tinha uma igreja lá. Eu vivia também entrando dentro daquela igreja, que eu não vou me lembrar a denominação, não sei se era uma igreja presbiteriana, mas eu vivia entrando dentro daquela igreja, e os meus pais sempre correndo atrás de mim para me tirar de dentro da igreja. Fiz o que todo mundo faz, fiz catequismo, catequese, primeira comunhão, crisma na igreja católica, fiz tudo isso, né? E assim fui crescendo, né? Com essa diversidade, né? E aí quando eu tinha 15 anos, ó, para vocês verem agora que o Senhor, o Espírito Santo tá me trazendo aqui. A minha mãe, uma época que eu também devia ser pequena, que eu era pequena, isso ela me conta. Meu pai teve um problema muito grave de úlcera no estômago e ficou muito mal, ficou entre a vida e a morte. E aí a minha mãe, na eclesiástica, como é que se fala essa palavra? Nessa forma eclética dela tratar, dela lidar com a espiritualidade dela, ela foi para um monte de lugar, pedir oração em um monte de lugar. E aí meu pai piorando. Aí uma amiga dela, que eu não sei se era evangélica ou não, indicou para minha mãe ir numa igreja evangélica que ficava lá no alto do morro, mas pensa num morro em pé. Isso minha mãe conta, pensa num morro em pé. E a minha mãe foi para lá fazer uma vigília em favor da saúde do meu pai. E aí ela falou assim que pagou toda a penitência dela pra subir aquele morro lá, com muita dificuldade, passou a noite toda dentro da igreja, ela botou lá o nome dele na oração e ficou lá a noite toda. Ela falou assim que não sabia fazer aquelas orações nem nada, ela deu lá para a pessoa responsável pela vigília, para orar por ele, falou que estava indo lá fazer a vigília pela saúde dele, coisa e tal. E ela mesma me contou que quando ela desceu dessa vigília na manhã, né, passou a noite e tal, falou que ficou muito, passou uma noite acordada, né, a gente fica mal mesmo. Aí quando ela desceu de lá, teve a notícia de que o meu pai tinha sido curado. Ela falou assim, meu Deus, ela falou assim, nossa, olha o sacrifício que eu fiz e tudo, mas Deus me ouviu e o seu pai ficou curado daquela úlcera no estômago e ele saiu daquele quadro clínico porque ele estava realmente muito mal. Então, eu fico vendo, né, mesmo a gente sem ter o entendimento de quem é o Senhor, de quem é Deus na sua totalidade, porque na totalidade não teremos parcialmente, né? Teremos aquilo que o Senhor nos dá a conhecer, isso também depende da nossa busca, da nossa sede, da nossa entrega. Mas a gente vê, né, no decorrer da nossa história, Deus ali guardando a nossa vida para um momento especial de nós termos um encontro verdadeiro, sincero, único e real com Ele. Então, quando eu tinha 15 anos, eu tava lá no auge. Pensa na pessoa, quando eu tinha 15 anos, o auge era a lambada. Pensa numa mulher, uma menina, uma adolescente que dançava lambada. Eu sempre gostei muito de dançar, eu sempre amei dançar, amo até hoje. E foi muito interessante, né, que eu tava envolvida na lambada, mesmo dançando, participando de concurso, ganhando até dinheiro com isso. Tinha meu parceiro de lambada que estudava comigo e tal, e sempre tive muitos amigos e tal, mas apesar de eu ter, nunca me faltou amor dos meus pais, nunca me faltou amigos, nunca passei por uma situação financeira. Se eu falar para vocês que eu tive uma infância ruim, que eu tive uma infância difícil, olha, não tenho esse testemunho. Não era rica de forma nenhuma. Meu pai se formou com muita dificuldade em direito. Minha mãe segurou as pontas de 3 filhos para que o meu pai pudesse se formar e dar uma vida melhor pra gente. Minha mãe é uma guerreira. E assim,
E meu pai sempre provedor, nunca deixou minha mãe trabalhar, também nunca deixou faltar nada. Eu tenho paz de ouro, graças a Deus. E o que acontece? Apesar de eu ter tudo, assim, nunca me faltar nada, não tenho esses déficits assim, ai, porque eu queria uma boneca, meus pais não podiam. Não tive isso, não passei por isso. Mas mesmo assim, eu senti um vazio na minha alma, um vazio. Eu nunca fui dada, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui dada a isso. Eu já experimentei, lógico, cerveja e tudo. Inclusive tem um episódio interessante que quando eu era pequena, a minha mãe, né, porque os meus pais bebiam e fumavam. E aí eles me deram lá um copo de cerveja para tomar. E eu achei aquele gosto muito ruim, taquei açúcar na cerveja. Aí eu fui tomar a cerveja, tomei. Aí comecei a rir, feito uma bestada e caí com a cara na comida do primeira vez que eu tomei, minha experiência com a cerveja foi essa. Meu Deus do céu, coisa de doido. Mas enfim, nunca, assim, tive uma infância feliz, eu não sou ex nada, né? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, esses evangélicos são ex isso, ex aquilo outro. Não, eu não fui ex nada. A minha vida era uma vida de uma adolescente normal, estudando, fazendo as coisas. E o que acontece? Eu sentia um vazio e nada preenchia aquele vazio. E um belo dia na escola, eu estudava com a Carla, que é a minha amiga de Minas, uma amiga também, né, que pegou a parte da minha adolescência. Nós estudávamos na mesma escola e a gente era muito unida. A gente era muito unida, muito amiga. E ela não era evangélica, mas a família dela, a mãe, a avó, o tio, eram evangélicos e tal. E aí ela sempre correndo, né? Que adolescente é aquela coisa, né? Tá sempre correndo, não sei o quê, não. E pensar em igreja, esses negócios agora, imagina, não sei o quê, sou jovem, quero aproveitar, quero curtir, quero fazer isso, fazer aquilo. Então, ela não era evangélica, mas era criada ali. Aí um belo dia, ela falou assim, a gente ia fazer um trabalho, uma coisa assim. Ela falou assim, eu esqueci o meu caderno na casa da minha avó. Vamos lá comigo pra eu poder pegar o caderno e a gente fazer o trabalho, né? E ela morava do lado da avó dela. Eu falei assim, vamos lá. Só que aí nós entramos lá dentro da casa dessa avó dela. Eu não vou lembrar o nome da avó dela, lembro o nome do pessoal, mas não vou me recordar do nome da avó da Carla. Mas aí o que aconteceu? Nós entramos lá na mesa e tinha o que estava acontecendo lá. Uma espécie de um mini culto intitulado de Tarde da Bênção. Eles chamavam de Tarde da Bênção. Nós entramos lá, aí tinha lá um homem, o evangelista Afonso, estava lá, eles estavam cantando tudo, aí a Carla foi lá pra dentro para procurar o bendito do caderno, desceu, foi lá procurar lá nos quartos onde ela tinha colocado o caderno, e eu fiquei ali na sala, tinha algumas pessoas ali, coisa e tal. Eles cantaram um louvor, e aí esse evangelista Afonso começou a ministrar a palavra do Senhor. E ele começou a pregar, e eu comecei a ouvir aquela palavra, assim. Foi a primeira vez que eu ouvi realmente uma pregação da palavra, do evangelho, assim, que eu coloquei a atenção, o sentido, que eu vi realmente ali perto de mim, alguém ministrando a palavra. E ele ministrou, e aquela palavra que ele começou a ministrar, primeiro você vai ouvindo, mas de repente aquela palavra começou a entrar dentro de mim, e ele começou a ministrar, e aquela palavra começou a entrar dentro de mim de uma forma tão especial. Era como se essa palavra começasse a criar vida dentro de mim. É um negócio assim meio complicado de explicar. Parece que a palavra, sabe quando junta a fome com a vontade de comer? Parece que ela começou a entrar dentro de mim, e
testificar das coisas que eu sentia. E ele começou a falar, de repente você sente um vazio. Quando ele falou do vazio da alma, aquilo me tocou de uma forma muito forte, muito forte, muito forte. Às vezes, aquele homem não me conhecia, gente. Aquele homem não me conhecia de lugar nenhum. Era a primeira vez que eu estava vendo aquele homem. E aí ele falou assim, às vezes você tá procurando preencher esse vazio nos ritmos de hoje, na lambada, não sei o que. E começou a falar outras coisas. Quando ele falou da lambada, que eu dançarina de lambada, gente. Meu Deus do céu, que ele falou do vazio na verdade, o que eu precisava era da presença de Deus para preencher a minha alma, para preencher aquele vazio, que aquele lugar era um lugar de Deus, que ninguém poderia tomar aquele lugar na minha vida, porque havia um espaço dentro do homem, que só Deus preenche, que a gente pode procurar nos vícios, nas baladas, nas drogas, qualquer outro lugar, mas que aquele espaço só Deus preenche, que a gente precisava se conectar ao nosso Senhor, ao nosso Criador. Meu Deus, gente, naquela hora eu não aguentei, eu não sei o que deu em mim, eu comecei a chorar. Hoje eu sei o que deu em mim, né? É o Espírito Santo que nos convence, né, do pecado, da justiça, do juízo, de toda a verdade que grita dentro do nosso coração, que grita dentro de nós. E eu comecei a chorar, desesperadamente, chorar, aquele choro compulsivo. E dali eu não vi mais nada, porque eu chorando, eu não esqueci daquelas pessoas que estavam ali em volta, eu esqueci aonde eu estava, porque eu senti a presença ali de Deus comigo tão forte, falando dentro do meu coração, como se Deus estivesse me falando assim, eu te achei, você é minha. Meu Deus, nossa, aquela unção daquele dia me toca até hoje. Eu não quero chorar. Segura. E aí quando aquele pregador da palavra perguntou naquela tarde se eu queria aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu levantei a minha mão assim, eu não pensei no que eu estava fazendo, eu só sabia naquele momento que eu queria o Senhor, que eu queria Ele, que eu queria esse Deus, eu queria aquilo para minha vida que aquele pregador, que aquela palavra que entrou dentro de mim estava dizendo. E eu fui lá, levantei a minha mão, aí o pessoal que estava vindo, a gente que eu nem conhecia, veio e me abraçou. E ali naquela hora, diante de Deus, eu e Jesus e eu fiz aquilo que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, que eu quero ler para você, porque é bíblico, é para que se cumpra, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 9, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para que se cumpra a justiça de Deus. E com a boca se faz confissão para salvação. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. E a Bíblia fala que o nosso nome, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, ele é escrito no livro da vida do Cordeiro. E ali nós deixamos de ser criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus, porque nós reconhecemos a paternidade divina, nós reconhecemos que o quanto nós andamos afastados do Senhor, quanto nós andamos pelos nossos próprios caminhos, sem nos importar que existe um Deus nos céus, que não há letra
não há papel que possa descrevê-lo, o que ele faz nas nossas vidas. E ali eu aceitei Jesus e fiz a oração da confissão. E foi muito profundo o que aconteceu comigo. Para mim é complicado descrever em palavras, mas o sentimento que eu tive, gente, o sentimento que eu tive foi de uma alegria, mais uma alegria, mais uma alegria, uma paz, um gozo, uma coisa tão maravilhosa, encheu meu coração naquele dia, que quando eu saí daquele lugar, quando eu saí, eles oraram por mim, tudo, o pessoal se alegrou. A minha amiga Carla ficou escandalizada comigo. Ela falou assim: não acredito que você aceitou Jesus antes de mim. Falei assim, furei a fila, amiga. Falei pra furei a fila. E ela falou assim, como que você tá do lado dessa bênção e você ainda não aceitou Jesus? Era você que tinha que me evangelizar e falar um negócio, essa palavra pra mim, meu Deus do céu. Depois num outro vídeo eu vou contar como que foi a minha amiga aceitando Jesus. Mas foi tremendo, foi tremendo. E eu confesso pra vocês que a vontade que eu tive naquele momento, quando eu saí daquela casa, daquele lugar, a vontade que eu tinha diante de Deus era de sair abraçando as pessoas na rua, abraçando as pessoas na rua. Eu tive vontade de externar, de transbordar nas pessoas aquele amor de Deus que eu estava sentindo pela minha vida. Era tão grande, tão perfeito, tão genuíno, tão real, que eu queria abraçar as pessoas e dizer para elas que eu tinha encontrado o maior tesouro da minha vida. E eu continuo confessando isso, que Jesus, ele é o maior tesouro que eu tenho na minha vida. Eu só tenho ele. Ai, meu Deus. É aquela palavra que diz que nós não temos outro bem, Senhor, não temos outro bem além de Ti. Isso foi real para mim naquele dia e isso é real na minha vida até hoje. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso tudo. E de 15 anos para cá, daqueles 15 anos para cá, eu vivo uma história de amor com Cristo, eu vivo uma história com Ele, eu vivo uma história de amor com Ele, acertando, errando, tropeçando, caindo, levantando. Nós vivemos um relacionamento vivo e real, e eu quero te dizer que até o meu gato aqui está se manifestando, porque até a criação se manifesta a glória de Deus. Eu quero dizer para você que se você também, sei lá, hoje aí também sente esse vazio, sente essa escassez na alma, é um buraco na alma, que nada preenche, que nada cobre, que nada tapa, e você já procurou nos prazeres, na internet, em coisas, em feminilidades, porque nós somos mulheres, e aí a gente quer preencher com roupa, com sapato, com maquiagem, com isso, com aquilo. Gente, isso aí tudo é muito pífio diante do tesouro que é o nosso Deus. Essas coisas complementam, sabe? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas aí, Deus sabe que nós amamos, Deus sabe que Ele nos acrescenta, mas tendo Ele, né, Pierre? Tendo Ele na nossa vida, meu Deus do céu, a nossa vida anda segura, a nossa vida anda suprida, a nossa vida anda com a certeza de que nós temos um destino. A minha vida, desde quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, eu sinto que a minha vida tem dono. E mesmo quando tudo dá errado, dá certo,
porque Ele é fiel, Ele me ensina. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu juiz, Ele é o meu advogado, Ele é o meu amigo, Ele é o meu professor, Ele é o meu marido, Ele é aquele que me instrui acerca de tudo quanto eu vou fazer. Perfeição aqui não tem nenhuma. Estamos todos na escola do Espírito aprendendo a ser gente, aprendendo, né, a ser humano e aprendendo com Deus. E quanto mais nós andamos com Deus, mais o Senhor imprime em nós o seu amor, o seu caráter, o seu DNA. É impossível você caminhar com Deus e não se tornar interiormente parecido com Ele, né? Mesmo diante de tantas falhas que nós temos, o nosso Deus, quando Ele coloca as mãos em nós, Ele deixa a marca dele nas nossas vidas. E que marca boa, que marca maravilhosa, né? Então eu queria deixar essa palavra para vocês, desse testemunho. Se você tá aí também batendo cabeça, sentindo esse vazio, essa escassez na sua alma, minha querida, meu querido, eu quero te dizer que existe um Deus que nos preenche de dentro para fora, que Ele tem um espaço na nossa vida, na nossa alma, que nada vai preencher, porque é dele. Ele nos deu o espírito de vida e tem um espaço na nossa alma que só a presença dele pode preencher completamente, para que nós não andemos em tantas debilidades. Ele nos preenche, ele nos completa, porque ele tem o nosso manual, ele nos fez, ele sabe como a gente funciona. E eu quero te convidar a tomar a mesma decisão que eu tomei há mais de 30 anos atrás, porque a criança aqui já tem 46 anos, então eu estou vivendo aí uma história de amor com Cristo há mais de 30 anos, e eu glorifico a esse Deus. Quem olha a gente por fora não sabe o que Ele fez lá dentro, porque Deus não enxerga, Deus não vê como as pessoas veem, Deus não vê como vê o homem, e Ele quer fazer uma obra linda na sua vida, e eu não podia deixar de anunciar esse Deus tão maravilhoso que me alcançou minha casa, alcançou minha família, porque hoje, graças a Deus, né, a minha família tem se convertido, eu tenho orado por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, por aqueles que ainda têm o coração empedernido dentro da minha casa, dentro da minha família, para que conheçam esse Deus, e eu não desisto, porque eu encontrei o maior tesouro desse mundo. Eu quero orar junto com você. Se você quer entregar sua vida para Jesus, aproveita essa oportunidade que Ele te dá hoje. Você não está aqui ouvindo esse testemunho em vão. Ele quer você do mesmo jeito que Ele me encontrou, numa família completamente atípica. Olha, eu fui a primeira da minha família toda a vir para Cristo. E depois de mim, abri caminho e outros chegaram a Cristo também. Graças a Deus por isso. Então eu quero orar com você, eu quero orar pela tua vida. E eu quero pedir que nesse momento o Espírito Santo do Senhor toque você, para que você entenda que Cristo, Ele é real, Ele tem poder, e Ele é aquele que vai te transportar de um reino para o outro. Ele vai te transportar para o reino do Filho do seu amor. E você vai notar uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida e na sua história. Porque quando Deus é o nosso dono, não tem como dar errado. Então vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças. Muito obrigado, Jesus. Senhor, por teres me alcançado lá quando eu tinha 15 anos, Senhor. Muito obrigado, Pai,
pela tua salvação. Muito obrigado, Senhor, por ter tirado a escama dos meus olhos, por ter preenchido a minha vida, preenchido a minha alma, arrancado o meu vazio. Depois que eu te aceitei, nunca mais eu me senti sozinha, solitária nessa vida, porque o Senhor sempre foi a minha melhor companhia. Eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor querido, porque a tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu e nos nomeou para que nós fôssemos enviados e dessemos fruto, e o nosso fruto permanecesse, a fim de tudo que nós pedimos ao nosso Pai, Ele nos conceda através de ti, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor possa alcançar essa vida que está aí do outro lado, Senhor. Que agora ora comigo, que agora foi tocada, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Senhor querido, que nessa hora ela possa também fazer como eu fiz, Senhor, há mais de 30 anos atrás. Aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, com as palavras dela mesmo. Eu, fulano de tal, aceita o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E que o teu Espírito Santo faça em mim morada, para que eu possa viver o novo do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, que Ele faça essa oração, que Ele, com as próprias palavras, Senhor, e que o Senhor possa alcançar essa vida, Senhor, que agora se entrega a Ti, e que ela nunca mais, Senhor, se sinta sozinha. Coloca também, meu Deus, após essa oração, pessoas, Senhor, os Teus anjos, pessoas, Senhor, porque nós somos os anjos humanizados que o Senhor quer usar nesse tempo. Então coloca pessoas de Deus, pessoas cheias da vida do Teu Espírito, Pai, para acompanhar essa vida, Senhor, essas vidas que agora estão aceitando o Senhor como Salvador. Ó Pai querido, cuida delas, cuida da casa delas, muda as histórias delas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, e que ela, Senhor, se agregue, Senhor querido, à igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Atos, que a cada dia se acrescentavam à igreja de Jesus Cristo aqueles os quais o Senhor queria salvar. Que essa pessoa seja uma delas, que vai procurar uma igreja no lugar mais próximo, vai lembrar do amigo, da amiga, do pai, da mãe, do parente que é cristão, e vai, Senhor, também se enfileirar e se agregar, Senhor, numa igreja aonde o Senhor o direcionar. Eu te peço tudo isso debaixo, Senhor, da sua graça e debaixo do teu poder, no nome poderoso e único de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Queria deixar esse testemunho, essa palavra com você. Se você se sentiu tocado por essa palavra, por esse testemunho, comenta. Deixa teu comentário ali embaixo. E se você quer que eu continue testemunhando, mesmo que se você não quiser, eu vou continuar. Porque Deus nos chamou para isso, né? Para testemunhar, eu vou continuar testemunhando, dizendo que Jesus é bom. E eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. E quero deixar para você a paz do Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo no seu coração. E que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. E que a cada dia, que o Senhor tenha misericórdia de você. E que a cada dia mais o Senhor te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração. Shalom.